Olá, bom domingo. O programa de hoje é diferente. O programa de hoje vai ser só comigo, porque o meu parceiro João me deixou na mão. Vocês acreditam? Brincadeira, o João mandou uma pessoa de extrema confiança, super competente lá da Simoneta. E o programa vai ser hoje sobre isso. Mas antes de falar sobre a Simoneta e quem é essa pessoa que eu vou entrevistar, eu vou falar sobre os patrocinadores. Então, vamos lá começar sobre os patrocinadores. Já vou apresentar essa pessoa. Então, primeiro, Simoneto, móveis planejados. Então, você que está buscando móveis planejados, quer, né, transformar a sua casa, é com a Simoneto. E hoje vai ser o assunto sobre tudo sobre a Simoneto. Além da Simoneto, se você quiser encantar a sua casa com mobiliário solto, mesas, cadeiras, tudo é com a Via Padova, Essência de Milão. Mas, se você quiser ter uma internet na sua casa potente para ouvir Netflix, para ver Netflix, séries, enfim, é com a Sim Digital. Se você, empresário, quer também ter uma internet potente para baixar tudo, para que não tenha nenhum problema, também nós temos a Sim Empresa. Também um outro patrocinador nosso é o Tomás Silva, franqueado da Prudential. Você que está buscando um seguro de vida, pode chamar o Tomás. E, claro, também vou falar sobre a Verstein, que é a patrocinadora das nossas roupas, da roupa da apresentadora que aqui está. Então, esse é um dos vestidos da marca. Você que se interessou, pode ir aqui no Total. Ela tem uma loja aqui e também pelo Instagram. Agora, os patrocinadores já foram apresentados e eu vou apresentar quem é essa pessoa que está do meu lado. Essa pessoa que está do meu lado não é minha parente, mas é Edna Lima. E assim, vou perguntar um monte de coisa para ti. Tá bom. Bem-vinda. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui. Bem-vinda, pessoal. Ela é da Simoneto. O João mandou uma super representante. Então, assim, ó, como eu estou sem meu parceiro, eu trouxe uma colinha, né? Então, assim, ó, primeira coisa, te apresentar. Me conta assim um pouquinho como é que foi a tua trajetória. Tu começou como designer e agora gerente de loja. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho. Então, eu iniciei como designer na Simoneto, né, Grupo Duarte, ali em meados de 2022. E aí eu recebi a oportunidade, comecei a trabalhar ali na Simoneto e recebi a oportunidade de gerenciar uma loja, mais ou menos em 2024. E aí o João me deu essa oportunidade, ele e o Marcelo conversaram bastante comigo, me deram todo o apoio para iniciar essa nova jornada. E foi incrível. Desde então, eu sigo na Simoneto. Ai, guria, que legal. E foi, imagino, um desafio, né? Muito, muito. E É. eu já tinha me formado, né? Já tinha feito design de interiores, mas ainda não havia começado a outros estudos, né? Então eu ainda estava me desenvolvendo na Simoneto, até o João sentou e conversou comigo, ele, Edna, está pronta? Eu disse, não, não tô, mas eu vou com o que eu tenho. E foi incrível, assim, a oportunidade que eles me deram. Não, e o legal, assim, como gerente de loja e também ser designer, é bom porque tu consegue ter esse contato com as demais designers, tu Sim, consegue compreender, inclusive, os desafios, né? com Tudo certeza. dentro da loja. Sim, Tem. como eu passei por todo esse processo, desde me adaptar ao modo da Simoneto até esse atendimento com os clientes, eu consigo auxiliar elas no processo e entender, né, as necessidades delas para auxiliar. Então é maravilhoso. E esse contato com o cliente mudou um pouco, mas ficou mais importante ainda, porque antes eu tinha o contato com eles como designer de interiores e agora eu tenho um cuidado ainda maior, porque eu consigo cuidar de outras maneiras em pontos ainda mais importantes, que é pós-venda, entrega do projeto, montagem, tudo isso eu consigo acompanhar com o cliente. Ai, é bastante coisa, né? É Sim. bastante coisa. Mas é legal também porque tu tem isso com as designers, mas Uhum. também tem a envolvimento com o cliente, tem toda a Sim, parte de loja, de meta, enfim. Então, sim. é algo que é legal desenvolver isso também, Com né? certeza. E eu vou desenvolvendo ao longo do tempo. No início, eles me deram todo o apoio ainda, né? Eles têm esse apoio comigo, o João e o Marcelo.
Mas no início foi muito necessário, né? Porque eu estava iniciando crua, não tinha feito ainda nenhum estudo ainda, né? Depois eu fui correr atrás, fiz pós em estratégia de negócios, agora estou fazendo MBA em gestão comercial, então estou correndo atrás ainda, Ai, mas tá tudo certo. que legal, que Aham, legal. Não, e é tão bom a gente ter uma empresa que confia no nosso trabalho, né? E sim, dá esse apoio. sim. Porque às vezes também, às vezes as pessoas elas se formam, arquitetos, design de Uhum, interiores, e eles não têm um apoio assim de uma empresa para tu se desenvolver, porque a sim. gente está aprendendo, né? As pessoas estão aprendendo. Exato. Então, todo dia na Simoneto é um aprendizado. Quando eu comecei, eu trabalhei em outras empresas, né? Eu trabalhava em loja de móveis soltos, né? Então, eu iniciei há muito tempo na área comercial. E a Simoneto tem todo esse ensinamento de como tu produzir, né? De como atender o cliente, qual é a melhor forma. Então, isso tudo eles dão um apoio enorme para o início. É, eu já vi que vocês têm, a Simoneto, ela tem aquelas reuniões de liderança, Sim, então tem tudo isso. A Simoneto, eles compartilham muito conhecimento, né? sim, O, com O certeza. João é uma pessoa que super compartilha. Ele já foi meu mentor também. Sim, não, e eles têm sempre algo muito interessante a agregar. Antes nós tínhamos, ainda temos, né, na Simoneto, o Simoneto Academy, né, que é um dia que o João, ou o Marcelo, ou até mesmo a Mel do marketing, eles param para passar alguns ensinamentos para nós. Então, dependendo da necessidade dos designers, a gente está com dificuldade em algum ponto específico. Eles dão esse treinamento para nós. Então, Ah. isso é incrível. E a troca, né, de mensagens, João, estou precisando. João, não sei o que fazer, né, nessa situação. É incondicional. E uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Vocês fazem na loja os projetos no Promob. Sim, E o Promob, ele é para cada empresa, para cada loja, né? sim, Então, isso mesmo. às vezes, eu não sabia, por exemplo, Uhum, né? Eu faço muitos projetos com outras ferramentas, claro, então eu não sabia disso, que cada empresa, cada fábrica tem um específico e aí tem todos os padrões. exato. Então, por isso também a dificuldade que, por exemplo, uma pessoa vai orçar. Ah, eu Uhum, quero um apartamento, quero uhum, orçar tantos metros quadrados. Ou uhum. então, larga o projeto ali, que já foi feito, enfim, por algum arquiteto. Me vê aí quanto é que vai sair na loja. Não tem como. Não tem como, precisa de um Aham, tempo, né? exato. É porque, e ainda mais que esse Moneto, como é um projeto realmente sob medida, é milímetro por milímetro, a gente tem que fazer o estudo do projeto, viabilizar ele e aí passar todo ele para o Promob. E, além disso, a gente faz toda a construção de painel por painel. Então, não são módulos prontos onde eu encaixo um de 60, um de 80, um de 1 metro. Não, é painel por painel. Até as gavetas a gente constrói para que tenha uma boa sustentabilidade, né? E durabilidade também. Então, tudo isso leva um tempo maior do que eu só jogar os módulos no Promop. Então, eu não consigo, quanto que custa esse projeto aqui? Depende muito, puxador, acabamento, e eu preciso ainda passar isso para o meu Promob, construir esse projeto para que eu tenha um investimento correto, né? Sim, as pessoas às vezes têm assim, imóveis planejados. É ali os quadradinhos, né? Os Aham, bloquinhos, vou lá largar o bloquinho, mas não sim, é. Questão de móvel planejado mudou muito. Ele é sim, realmente, quando a Simoneto fala milimetricamente planejado, é porque eles vão fazer toda a questão de chapa, de ajuste, sim, porque às vezes a gente precisa de um móvel específico, com uma medida específica, não é uma medida padrão. exato. Então, por isso a questão do milimétrico, a questão da demora, porque tem que ser, né, visto. Também Sim, tem toda a questão de reunião com o cliente, porque dependendo das escolhas, altera o valor do produto, com né? Então, por certeza. exemplo, gavetas, portas, Uhum. tem amortecimento? Não tem? Isso tudo muda. Então, essa conversa com o cliente é essencial em loja, porque ali a gente consegue definir. Importante para alguns clientes, né, ter as corrediças com amortecimento. Então, a gente precisa colocar. Tem clientes que não têm essa necessidade. As dobradiças a gente já entendeu que precisam ser com amortecimento por questão para não bater as portas, desregular com o tempo. Então, é algo que é uma necessidade. Agora, as corrediças, não, porque como a gaveta em si, às vezes ela se torna pesada, sabe, Gabi? Uhum. Para fechar, porque a gente coloca bastante coisa dentro. Então, tem clientes que têm necessidade de ter amortecimento, tem clientes que não gostam do sistema. Então, tudo isso muda. Modelos de puxadores. Eu quero um puxador slim.
mas eu tenho vários puxadores slim, entende? Então, toda essa variedade que nós temos precisa ser definida em loja, para que sim a gente consiga definir um investimento correto. Eu ia dizer, eu sou a rainha do amortecimento, porque Uhum. assim, como pisciana, e tu também, Sim. né? Não vou dizer por ti, mas como pisciana, eu sou uma pessoa que tá sempre correndo, e aí Aham. puxa, abre gaveta e vai, enfim. Então, realmente, quando tu tem o amortecimento, tu tá ali naquela correria do dia a dia, então a porta está fechando Sim. tranquilamente. A gaveta, a mesma coisa. Por exemplo, em casa, no início eu quis botar amortecimento em tudo. Sim. Mas que nem como tu falou, determinados locais às vezes não era necessário. O Às vezes não funciona. escritório, Uhum. que tu não está correndo tanto, tu vai ali, abre a gaveta, talvez não fosse necessário. É. Então também é legal a loja poder dar esse auxílio para o Sim. cliente de o conhecimento que vocês têm de tempo, né? De casa. Exato. E a gente comenta muito que a nossa ideia não é só vender para o cliente, né? A gente tem essa parte de consultoria. Então, o cliente entra em contato conosco, a gente faz essa conversa para conseguir entender qual é a necessidade dele e poder auxiliar, porque o mercado é muito amplo, né? E existe muita diferenciação no mercado. Então, a gente auxilia nessa busca também. O que que tu está buscando? Qual é o produto que tu busca? E qual é o acabamento? Qual é a estrutura? Qual é o teu investimento? Porque isso tudo muda. Daqui a pouco eu consigo fazer um projeto dentro do teu investimento com as tuas necessidades e a gente pode conseguir ficar dentro da tua estimativa fazendo essas definições. Aí a gente faz esse direcionamento para o cliente, sabe? Se a gente utilizar essa cor aqui, acredito que a gente fique mais próximo do teu investimento. O que que tu acha? Então, Sim. tudo isso a gente define em loja. Vocês têm ali as caixinhas, né? As Exato. linhas. Tem algumas coisas que têm um investimento melhor, né? Mais comerciais. Então, a gente consegue definir. Senão, se eu não fizer isso, daqui a pouco eu vou fazer um investimento num home office, ou a utilizar uma cor especial, que não é o que o cliente quer. Daqui a pouco ele Sim. quer utilizar uma cor especial no living, que é mais Uhum. importante para eles, que é a área social, né? Então, tudo isso, por isso que essa conversa precisa acontecer e ela é muito importante. Não, e o legal também, eu já fui, inclusive, num evento assim mais intimista Uhum. que a Simoneto fez, que era para os arquitetos. Então, assim, coisas que geralmente acontecem de modificação ou de padrões. Então, eles já nos passaram para a gente já fazer o projeto com base no que daria já direto para a Simoneto, porque também é chato, ajusta aqui, ajusta ali. Sim. Então, daí a gente até questiona, tá, mas por que essa medida? Não, porque essa medida com o passar do tempo, a gente analisou por conta do teto, que às vezes tem desnível, do piso, que tem desnível, então tem uma medida padrão, né, em cima para ter de afastamento, para não acontecer nenhum problema. Sim. Então é legal isso, assim, dos arquitetos e a própria loja passar isso, até para nós, né, para a gente Sim. evitar retrabalho, evitar problema. Claro. Inclusive, eu vi uma vez na internet um projeto que não tinha esses afastamentos, era um armário de portas de abrir e tinha uma luminária de sobrepor. Então a porta Nossa. batia na luminária. Sim. Então, na hora que eu vi assim, eu lembrei, eu falei, olha, não é por nada que a Simoneto tem aquele distanciamento Sim. de 10 centímetros. Tem um histórico. Se tem regra é porque tem história. Tem, é verdade. Deixa eu olhar aqui a minha cola. Tá, quanto tempo tu entrou na Simoneto, tu já falou. E assim, quando tu entrou na Simoneto, tu falou que tu tinha passado por outras lojas, enfim, Sim. não tão legais quanto a Simoneto. Nem perto. Mas tu imaginava que seria assim a construção, né, da tua carreira assim na loja? Eu não imaginei. Eu gostaria muito, porque eu queria construir uma carreira, né? E quando eu entrei na Simoneto, que eu vi todos os processos, toda a preocupação com o cliente, eu pensei, tá, é aqui que eu quero. E só que eu não tinha visualizado ainda a gestão, eu não tinha pensado nisso. E isso foi com o tempo crescendo e aumentando, sabe? Então, quando chegou o momento de eu acho que realmente eu quero isso, talvez não esteja pronta, mas eu quero isso. Então, até eu tive com o João vai lembrar, eu tive uma conversa com ele e disse: olha, eu não sei quando que vai acontecer, quando eu estiver pronta, mas eu quero mais. Eu quero participar do time da Simoneto como uma liderança, porque é incrível o trabalho que fazem aqui dentro e eu quero participar, eu quero estar junto. E aí eles, não, perfeito. E aí passaram-se alguns meses ainda até eu desenvolver outras áreas. Eles disseram, tu precisa desenvolver isso, mais isso, mais isso. E eu fui trabalhando para estar mais pronta, né? Até surgir a oportunidade.
Não, e é bom assim pro cliente ou pro arquiteto que quer ter esse contato com a loja, esse contato com a Simoneto, porque, gente, é pessoas, né? É. São pessoas, por mais que seja alguém que vai te prestar um serviço, tudo é ser humano. Uhum. Então, assim, tu saber que as pessoas estão ali não só para cumprir a carga horária que todos nós temos, né? Mas, assim, uma pessoa que faz parte da empresa, faz parte da visão, dos valores, Sim. né? A pessoa tá ali para dar o melhor dela pro cliente, né? Dar o melhor do trabalho. Então, assim, dá uma confiança. Com certeza, até porque a gente fala ali com o cliente, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas é a nossa cara, é o É. nosso nome, sabe? E como eu iniciei já no ramo no ramo comercial, meu pai tinha loja de móveis, isso é uma coisa que eu trago de casa, assim, a seriedade, a transparência. Então, quando eu entrei na Simoneto, que eu vi tudo que eles tinham para entregar e essa preocupação com o cliente, eu disse, ah, casou, né? Então, eu disse, não, é aqui que eu quero ficar e eu trabalho muito feliz na Simoneto, muito feliz. Eu não sabia que tu tinha. Aham. Não, então assim, a Simoneto, teu pai era Aham, era ele móveis. tinha loja de móveis soltos, né? Ele iniciou construindo camas, fazendo camas de ferro, depois abriu a loja de móveis, e aí depois eu trabalhei em outros lugares, tentei fugir do ramo comercial, pensando, ah, talvez não seja para mim, mas acabei caindo nesse mundo comercial de novo. E aí iniciei na Simoneto, tanto que o Marcelo, que é o nosso gerente de negócios, ele era gerente da loja da frente, a gente era competidor Olha aí, parelho. já pensou? É Aham. que o mundo também é muito pequeno, né? Porto Alegre é Sim, muito e nos pequeno. encontramos na Simoneto. Já pensou? Não, e assim, a Simoneto, a gente brinca que é uma família, né? Mas Sim. para ti, tem família ali dentro. Tem família, tem família. E o meu irmão é gerente na loja da Ipiranga, e o Marcelo, o João, a Mel, eles se tornaram parte da minha família. Tanto que todos eles foram na minha formatura de design de Que interiores, legal. eles vão em meus aniversários, aniversários do B, meu marido. E, inclusive, no chá de fralda do meu bebê, eles estiveram lá, acompanharam toda a minha gravidez e depois foram lá conhecer. Então, eles são realmente parte da minha família. Ai, que legal. Isso é bom, né? Sim, Estar num lugar que a gente se sente bem. sim. Agora que tu comentou sobre o bebê, eu acompanhei toda a fase do Sim, neném, do sim. período que tu ficou com teu filho, de Aham, tudo. Então me conta assim, porque às vezes as pessoas, nós mulheres, né? Às sim. vezes as pessoas, as mulheres ficam com medo assim de determinada empresa, desenvolver a carreira e de repente às vezes ter filho, e aí Sim, não sabe se vai, né? Como é que vai ser? E a é, empresa deu para ti todo esse apoio, com né? certeza. Quando eu iniciei, que a gente decidiu realmente ficar grávidos, eu e meu marido, eu conversei com o João, conversei com o Marcelo e disse: olha só, a gente quer ter o início da nossa família, que é um sonho, né? E o Uhum. João me apoiou, o Marcelo também, o Cristiano, né? E só que mesmo assim tu fica com aquele receio, né? Porque Claro. eles são amigões meu, mas tu acaba criando aquele receio, né? Pelo mundo, né, em si. Sim. E o João conversou comigo, eu já tava, acho que com 4 meses. O João conversou comigo e disse assim: Edna, tá tudo certo, vai ter teu filho, vai criar tua família, tá tudo certo. E quando tu estiver pronta para voltar, a gente vai estar aqui te esperando. E eu disse: ah, não, eu tô tranquila. Eu falei para ele: disse, não, sim, mas você vai chegar um momento que tu não vai ficar mais tranquila, que tu vai ficar preocupada em voltar. Então, assim, ó, aproveita, porque é um momento extremamente importante. Então, a gente teve uma conversa de amigos mesmo. Então, ele Uhum. disse: aproveita e a gente vai estar aqui te esperando. E isso foi importantíssimo para mim, porque isso me passou uma segurança e uma tranquilidade. E eu fiquei até o último ali, até com 9 meses, eu fiquei 8 meses e pouco ali, porque eu estava super bem na minha gravidez. E aí eles me obrigaram para ir para casa, não, não vem mais, a gente tá proibida de entrar na Simoneto. E aí eu fiquei em casa e quando eu voltei foi uma recepção maravilhosa. Eles foram lá conhecer o Felipe, né, me ver. E esse apoio fez muita diferença. Me deixou muito tranquila para ir e para voltar. Isso é bom, né? Sim. Porque, nossa, às vezes a gente fica, ai, será? Como é que vai ser, Uhum. né, em relação à Sim. empresa? Como é que vai ser a compreensão, Uhum. né? E assim, poder trabalhar estando tranquila, Sim. né? Agora como é que eu posso dizer? A tua missão ali dentro da empresa já tem outro peso, né? Porque tu sabe que Exatamente. tem ali. E quando eu voltei também, o João disse: olha só, a gente tá tudo certo no teu tempo, porque é uma adaptação de novo, né?
Eu fiquei 4 meses fora, então até voltar, pegar o ritmo de novo, com um bebê pequeno em casa. Oh. Então, assim, dá aquele aperto no coração, mas eu fui tranquila porque eu sentia falta da minha rotina também, né? Que isso é uma coisa que eu amo meu filho, eu amo o meu momento ali com ele, mas eu senti falta da minha parte profissional, sabe? Da minha rotina, da Simoneta. E Sim. então foi muito bom voltar e eles super entendem o meu tempo, entenderam, e disseram, Edna, tá tudo certo, vai no teu tempo, no teu ritmo, para não ficar pesado para ti. Então, eu não tenho o que dizer, assim, foi um apoio maravilhoso. E outra coisa que eu ia te perguntar, Uhum. quando a gente conversou, acho que a primeira vez, um tempo atrás, tu Sim, estava em Canoas. eu estava em Canoas. Eu iniciei a minha gestão na Ipiranga. Ah, Eu trabalhava na Plínio com design de interiores. Recebi a proposta de ser gerente daí da loja da Ipiranga e fui para Ipiranga. Aí recebi a oportunidade de me deslocar para Canoas, que estava precisando de um apoio lá, e eu fui para Canoas, que era a loja mais nova, né? E Uhum. precisava, e eu também estava desenvolvendo outras áreas. Então eu fui para Canoas. E agora, no voltar da maternidade, da licença, o João me fez a proposta de voltar para Plínio, que também ficava mais próxima para mim, né? Na Da questão tua da casa. rotina, Uhum. ficava mais próximo. Então, ele me fez essa proposta e eu aceitei, porque todas as vezes em que eles me ofereceram essas oportunidades, sempre foi para o meu crescimento. E sempre me apoiaram muito. Então, eu sempre fui de olhos fechados. Eu achei muito legal isso, assim, da análise, né, da gerência, Uhum. de visualizar, tá, tem determinados designers em tal loja, vou Sim, mandar esse gerente para esse momento. exato. É legal pros gerentes e para a loja, né, ter Sim, essas trocas, assim, porque é isso que a gente falou, tal período precisa desenvolver tais designers, precisa uhum. ter essa gerência, Isso aí. né? Então, acho bacana isso, né? Porque pelo menos, eu nunca tinha visto de Sim. ter essa troca, e essa análise da equipe, Uhum. porque às vezes acontece de um gestor largar ali o pessoal e, ó, só quero os resultados. Quero os Exato. resultados e não tem essa análise profunda do perfil das pessoas, né? Sim, não, isso acontece inclusive quando a gente é designer. Quando eu era designer, eu troquei, tive um período em que eu trabalhei na loja da Ipiranga fazendo uma troca, né, um intercâmbio que a gente chama. Então, eu fui para a loja da Ipiranga e foi muito bom também. Foi muito bom porque foi uma experiência diferente, eu convivi com colegas diferentes. Então, hoje isso me dá uma bagagem maior, porque como eu passei pelas 3 lojas, eu conheço todo mundo. A não ser quem está Uhum. entrando mais novo, né? Mas eu conheço todo mundo, conheço a forma de trabalho. Público é diferente. O público de Canoas não é a mesma coisa que o público da Ipiranga, não é o mesmo da Plínio. Então, tudo isso vai mudando e vai te dando uma bagagem maior, sabe? Não, isso é legal, que nem tu falou, não é o mesmo público, não é? Uhum. Porque também te ajuda a se desenvolver, Com né? certeza, E com certeza. analisar, e, por exemplo, usar determinadas ferramentas, usar Uhum. determinados, né, determinado estilo, Sim, entender como funciona a dinâmica da própria cidade, exato, porque né? muda muito. Agora tem a Zona Sul também. A Zona Sul eu ainda não conheço, mas estou ansiosa para conhecer. Ó, falta só a Zona Sul Falta só a Zona Sul. para tu conhecer, então, a gerente da Zona Sul. Exato. Mas é maravilhoso. Essa troca é enriquecedora. Ai, muito legal. Vamos ver aqui que mais que eu. Tá, e assim, quando tu entrou para uma parte de imobiliário planejado, o que te encantou assim? Como é que, por exemplo, foi o resultado final? Uhum. Foi tu ver assim a casa das pessoas? Sim. Foi fechamento de negócio? Eu imagino que muitos momentos tem esse prazer de Fechar. conquistei, Aham. consegui. Sim, isso é maravilhoso e acho que o principal é o acompanhamento total, porque tu faz o projeto, tu acompanha depois a conferência em loja, tu acompanha depois para a medição, tu acompanha para a montagem final e ver tudo prontinho ou com o cliente realizado. Isso é incrível. Então, assim como na época de designer, isso me encantou muito e como gerente depois isso se manteve porque agora eu tenho mais oportunidade de ajudar ainda o cliente quando ele precisa. E eu continuo fazendo esse acompanhamento. Então, isso é maravilhoso. Não, e uma coisa que eu acho legal também da Simoneto é que vocês têm o perfil de vocês ali, Sim, né? Que sim. vocês mostram os trabalhos, que Uhum, vocês aparecem. sim. Então é legal assim não ser um único rosto, Uhum, ser um local assim que as pessoas
conhecem a designer, conhecem o trabalho dela, o estilo, a forma de falar, ter esse contato, né, da designer, da gerente com a família, com o cliente. Eu nunca também tinha visto. Geralmente é um rosto principal ali. E E só. deu, né? E vocês é bem dinâmico isso, Sim. né? A Simoneto, ela investe no desenvolvimento profissional também das Exato, pessoas. exato. E isso é muito bom porque cada designer precisa aparecer, porque o cliente precisa se sentir mais confortável e ver quem é que vai atender ele. Sábado, inclusive, passado, um cliente entrou na loja e disse: Ah, eu vim, Edna, porque eu vi o teu vídeo e eu te achei muito querida. Ai, que legal! Fiquei super feliz, né? Porque a gente fica um pouco nervosa nesse início de fazer gravações e tudo mais, mas é importantíssimo para o nosso profissional. E para que o cliente se sinta mais à vontade em loja e saber quem é que vai encontrar ele lá, quem é que vai estar esperando ele lá para fazer o projeto. Isso é maravilhoso. E um momento que tem tanta inteligência artificial, tanto robô, Sim, tanta coisa, tu ter sim. esse contato mais humano, tu Uhum. ter, faz a diferença, Faz. né? E a gente busca muito isso, né? A gente também é cliente e a gente às vezes vai nas lojas e a gente não sabe quem é que vai encontrar a gente lá. E hoje é tudo Instagram, né? A gente olha Uhum. por ali para saber quem é que vai nos atender, como é que é a pessoa, como é que é o ambiente. Então a gente mostra bastante para que o cliente se sinta mais à vontade. E é legal esse contato com o cliente. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu gosto desse contato. Eu sou assim, gostei do vendedor, eu vou Sim, lá com aquele vendedor, eu fico com aquela pessoa. Porque é isso, né? A confiança de exato, saber. Porque ai, é tão chato quando tu conhece uma pessoa na loja, aí tu vai falar de novo na loja, aí sumiu, aí já é sumiu. outra pessoa, aí Exato, te troca. exato. Aí quando vê tu vai de novo, já é outra E pessoa. aí não é o mesmo atendimento às vezes, porque às vezes tu criou uma conexão com aquela pessoa, né? Então tu quer a mesma. E é muito chato, assim, então é legal ter esse contato. E o bacana também, como tu comentou, que conhece todo mundo das Uhum, lojas. sim. Por exemplo, comigo, hoje a minha designer, ela é da Ipiranga. Aham, Mas isso daí, mesmo. quando é necessário, ela vai para Plínio. É Sim. legal isso também, Sim, né? é porque como a gente é um grupo, não tem diferença. Então a gente vai atender na loja de Canoas, às vezes as gurias lá da Plínio vão atender na loja da Ipiranga. Sábado, uma das meninas da Ipiranga estavam lá na loja e fechou o contrato. Então a gente se apoia porque é um grupo só. Então a gente está sempre se auxiliando e utilizando as outras lojas porque fica às vezes mais confortável. Às vezes entra na Plínio algum cliente que mora em Porto Alegre, mas prefere ser atendido em Canoas porque trabalha em Canoas, fica mais próximo de sair do trabalho e passar lá. Então a gente vai até Canoas, é onde fica mais confortável para o cliente. Sim, hoje em dia, o que puder facilitar para o cliente Com certeza. no dia a dia dele é mais importante do que, imagina, um cliente da Zona Sul ter que ir lá na Plínio, ter que ir lá em outro Exatamente. lugar. Então a gente se adapta conforme fica mais confortável. Eu quero marcar qualquer dia desses na Zona Sul. Ah, então a gente marca junto, que eu também tô ansiosa para ir lá. É longe da minha casa? É, mas eu quero ir lá na Zona Sim, eu tô Sul. ansiosa para ver, porque ai, tá muito lindo. Vamos ver aqui. Tem algum projeto que te marcou na tua carreira dentro da Simoneto, assim, que tu fez e, bah, esse daqui eu vou guardar? Alguma história, assim, de algum cliente? Eu acho que o projeto que mais me marcou, porque eu tava bem na transição entre designer e gerente. Então, foi até de uma arquiteta parceira nossa, e foi marcante porque foi um projeto enorme, foram 3 casas junto. E Nossa! era um projeto lindo, 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 lindo que a gente desenvolveu, mas eu estava na transição de designer para gerente. Então, tu imagina, meu Deus, eu fiquei maluca, né? Fiquei maluca. Mas conseguimos e foi entregue já, acho que as 3 casas já foram entregues, tudo certo. E ficou lindo o projeto, ficou lindo. Então, acho que foi um dos que mais me marcou, porque eu estava ainda na transição e eu não conseguia largar muito o designer, porque é uma transição diferente, sabe? Tu quer largar, mas tu não sabe se realmente Sim. consegue. Então, foi um dos que me marcou bastante, assim. E não adianta, né? Todo desafio, ele dá um frio na barriga. Dá um Dá um frio na barriga. medinho, mas a gente vai com medo mesmo. Vamos ver aqui. E quem não conhece a Simoneto, Uhum, como é que tu explicaria a empresa, assim, um diferencial de mercado? Tu que já trabalhou, né, na parte comercial, em uhum. algumas lojas, o que que hoje tu, com teu tempo de casa de Simoneto, tá, Simoneto é diferente. A Simoneto é um produto totalmente superior, é um móveis planejados de alto padrão, né? Eu acho que eu diria como diferencial a qualidade superior, é, o acabamento industrial também, fita borda, ferragens.
Aquela qualidade invisível que às vezes o cliente não nota, porque como a gente utiliza todo o Promob normalmente nas lojas, tu olha um Uhum. projeto, a foto de um projeto e tu acha tudo muito parecido. Mas a qualidade invisível é extremamente importante. Então, processos que a Simoneto segue, setorizações. Então, o designer, ele só projeta. O medidor, ele só mede. Então, não é uma pessoa sobrecarregada que faz o projeto, mede, confere e manda o pedido para a fábrica. Tudo isso é setorizado para que ocorra menos erros. Especialista, né? Exatamente. Então, tudo isso é uma diferenciação muito grande no mercado que poucos lugares têm. E é a nossa preocupação com o saque, o saque, poucas empresas, na verdade, uma vez a Simoneto, né, Grupo Duarte, é uma das poucas que tem o setor de saque aqui no Rio Grande do Sul. E isso faz uma diferença enorme, porque o importante é a gente vender e depois consolidar o cliente, né? Ficou tudo certo? Ficou alguma pendência? Precisa de uma assistência? Aquele apoio mais rápido, sabe? Então, isso é um diferencial enorme. Por isso que é importante o cliente ir na loja, Sim, verificar os acabamentos, porque nem tu comentou. Às vezes a pessoa olha uma imagem, acha que está comprando, enfim, a mesma coisa, mas não são os não é. mesmos produtos. E às vezes é uma diferença muito grande de investimento de uma loja a outra. E a gente, que nem eu te falei, a gente faz um atendimento consultivo. Pode ser que a gente não consiga avançar, mas eu vou te explicar o que que existe no mercado, sabe? Para te sair da Simoneto entendida. Uhum. Porque não existe milagre. Não tem como um projeto ser igual, alguma coisa tem de diferente. Às vezes é garantia, a qualidade invisível que a gente comenta muito da fita borda, das corrediças, dobradiças de qualidade e toda a estrutura, porque o móvel planejado ele tem um investimento mais alto. Então tu não pode investir numa empresa que não te vai te passar essa segurança. Se tu vai realmente receber, vão finalizar, tu vai entrar em contato, eles vão te dar um retorno. Isso é muito importante. A gente vê, né, sem fofocas, mas a gente vê tantos Sim, casos de sim, empresas que não entregam, né? Diversas coisas. Então, tu sim. imagina a família investe junto Uhum. dinheiro de anos de trabalho para ter o seu móvel, para ter a sua Sim. casa, e aí chega ali, não É, consegue. e muitos clientes têm passado por isso, né, Gabi? A gente tem conversado com muitos clientes que vão na loja e é uma das dores que antigamente nós não tínhamos tanto e hoje é uma dor muito grande no cliente, que eles não sabem em quem confiar, ou eles já tomaram golpe, estão na justiça, né? Ou não receberam os móveis. Então, isso é muito preocupante, porque está cada vez maior isso. E a gente sempre fala para o cliente, pesquisa bem aonde que Uhum. tu está investindo. Porque, como eu te comentei, não existe milagre. Se está muito barato, alguma coisa tem. Então pesquisa, olha a avaliação, o Instagram é uma porta aberta para os clientes, onde eles podem olhar ali, tem muitos feedbacks de cliente. É importante uma empresa mostrar tudo que tem, sabe? E a empresa mostrar os comentários. Exatamente. Que é importantíssimo, né? Os Os comentários no comentários. Google, nossa. Vamos ver aqui. Que mais? O que que eu vou te perguntar? Olha, eu fiz uma lista Meu gigantesca. Deus. Aqui, ó. Tem algum pedido inusitado que apareceu aí na loja? Inusitado. Eu acredito que o que mais tenho pedido é espaço pets, tá cada Que vez maior. legal! A lavanderia com espaço ali, com formato de cabecinha de gato, para o gatinho entrar ali dentro, deixar a caixinha de areia ou a caminha do gato. Isso tem pedido muito, muito nas lojas. Ai, que legal. E vocês fazem também A gente esse? faz com usinagem, tudo certinho. Ai, que legal, porque isso às Sim, vezes a pessoa não sabe, né? sim. Pode fazer, por exemplo, uma abertura de gatinho e também Pode. de logomarca, alguma coisa assim, Pode poderia para também. comercial? Pode também. A gente precisa ver só a questão com o setor técnico ali, a questão da usinagem, se ficar ok, para não ter risco de quebrar, mas é Uhum. possível sim. Ai, que legal. E deixa eu te perguntar agora, Uhum, falando produtos inusitados, uhum. tem também, vocês já fizeram produtos forro todo em MDF, forro Já, todo? já. Normalmente lavabo é um ambiente que os clientes gostam de revestir inteirinho de madeira. Então a gente faz Hum, também, a gente reveste teto também, ou na sala. Teve desse projeto que eu te comentei, que eu fechei bem na época da transição. A gente fez toda a parte da sala, era um banco, onde revestia a parede, teto e descia até o home. nossa. Lindo, lindo. Aham. E, E aí.
E como é que faz essa questão da estruturação? Tem o Uhum. pessoal técnico dá um auxílio para o arquiteto, Sim. questão de Com fixação. certeza. O designer ele já desenvolve com essa estrutura, porque a gente tem o setor de engenharia, então eles auxiliam o designer. Ah, estou com dúvida de como faço dessa forma. Então eles já passam toda a estrutura, a gente deixa todo estruturado e informa o cliente ou o arquiteto, né? Ó, aqui precisa ter uma estrutura. Se for gesso, né? Precisa ter uma estrutura. Se for laje, normalmente a gente faz a estrutura ali com os painéis e é o suficiente. E aí Hum. a gente que mesmo instala, fica tudo certinho. Ah, e é bom porque também fica tranquilo, né? Sabendo Sim. que faz toda a instalação, Com faz certeza. tudo. E se precisa de alguma, às vezes a gente faz com algum ripado e precisa de algum cabo de aço para fazer essa sustentação melhor por ser gesso, a gente também informa o cliente, a gente precisa de um cabo de aço aqui, a gente precisa que esteja pronto, ou os furos no gesso já pronto para a gente poder fazer a instalação na laje, subir até a laje, sabe? Quando tem metalon ou coisa assim. Então, a gente tem toda essa parte de conferência para a gente auxiliar o cliente nessas questões técnicas também. E na loja da Zona Sul tem, não tem? Tem todo o painel revestido, o teto. É, então é legal também, por exemplo, se a pessoa quer ver como é que fica a execução, como é que fica o Com resultado certeza. final, dá para ir na loja ali e verificar. Nada, sim. Fica Porque, bem bonito. porque também às vezes a pessoa ela quer, mas ela nunca viu, Sim, ou fica né? preocupada, né? Até, ai, será que tem uma sustentabilidade? Será que vai durar? E Vai essa cair que é na a minha nossa cabeça. preocupação. É que vai cair na minha cabeça. Exato. Então a gente tem toda essa preocupação técnica também. O cliente pode ficar bem tranquilo. Sim, o João, até no outro programa, ele comentou sobre as camas, né? As Sim, camas infantis, que tem toda uma estrutura para criança, pros sim. seus pais. Com certeza, normalmente a gente já monta a cama, né, suspensa e a gente já pensa em toda a estrutura. E se mesmo assim a gente fica com alguma dúvida, a gente manda para o setor de engenharia, ó, assim tá ok? Porque a gente precisa de algo que realmente fique sustentável, fique a longo prazo, né, funcione a longo prazo e que tenha essa segurança, né? Porque imagina, é a mesma coisa se a gente fosse fazer para um filho nosso, é uma É. preocupação. Sim, que nem tu comentou, às vezes, ai, foi orçado uma cama, Uhum, tal valor. Ah, essa daqui tá mais em conta. Mas e será que tá calculado toda essa sustentação? Porque não exato. adianta, criança, pessoal, a gente É. tem que botar um coeficiente de É. arteiro. Tem que colocar. Eu Sim, sempre brinco, tem que colocar coeficiente de arteiro, porque assim, às vezes tá a criança ali deitada, às vezes chama um amiguinho, uma amiguinha, com certeza. né? Às E vezes o pai e a mãe querem, né, dormir ali com a criança. Então sim. tem que ter um coeficiente ali de segurança, Claro, né? e às vezes o cliente até questiona, né? Porque ele já olhou o projeto em algum outro lugar. Ah, mas lá eles não fizeram dessa forma e funciona, já vimos funcionar. Ok, mas é que a nossa preocupação, a gente tem uma garantia de 5 anos, a gente quer um produto que dure mais de 20 anos. Então, não é só passar a garantia ou 1, 2 anos, não, a gente quer que funcione a longo prazo. Então, a nossa preocupação é maior. Então, às vezes, em outros lugares fazem de outra forma. Ok, mas a gente pensa mais a longo prazo ainda. Então, essa é a preocupação da Simoneto. Sim, é aquilo que a gente fala, ah, nunca deu problema. Mas quando der problema, né? Exatamente. Ah, nunca deu problema. Mas aí quando der problema, é um problema muito grande. Exato. E vocês têm hoje alguma loja com cama, né? A da Plínio tem. A da Plínio tem uma cama suspensa, toda feita de metalon, tem armários embaixo também para estruturar, tem a escada com gavetas ali, nichos, né, que fica bem funcional. Na loja de Canoas, aí tem cama de solteiro também, mas ela é mais montessoriana, mais perto do chão, ali Hum. com cantos arredondados também. Muito lindo o projeto de Canoas. Aí é legal porque é isso, né? A pessoa tem quer ter na casa dela, ela Sim, consegue ir nas lojas e verificar acabamento, estrutura. Então é exato. bacana ter essa variedade de lojas, não ser só uma loja, porque tu Uhum. consegue mostrar os teus produtos e as tuas soluções. Sim. E a gente comenta, tem alguns clientes que querem algumas soluções que a gente tem específico em alguma loja. A gente, eu posso conseguir uma foto, a gente tira a foto, pede pro gerente da outra loja mandar. Ou se não, se tu tiver um tempo, passa lá, eu peço pro gerente te receber, mas dá uma passadinha lá para te olhar. Principalmente cor. Tem algumas cores que o showroom ele acaba ficando limitado com a quantidade de opções que a Simoneto tem. Então, Sim. lá na Ipiranga tem uma cozinha Jade que é lindíssima. Dá uma olhada lá para te ver a cor no todo, como que fica, né? E aí os clientes normalmente vão.
Sim, porque por mais que hoje a imagem seja, né, o mais realista possível, não é a mesma coisa. Não é, não é. E a gente fala, né? O ideal é vir em loja, tocar, olhar a cor, porque na foto dá uma diferença de tonalidade, sabe? Então, tu pegar o acabamento, olhar com calma, olhar num painel maior, faz toda a diferença. Textura também, né? Com Especialmente certeza. veio de madeira. Às vezes tu olha uma amostra pequenininha e aí tu olha a amostra grande, tu, meu Deus do céu. Exatamente, exatamente. Tem uma amostra específica lá que ela é bem clarinha e aí ela é linda, ela é muito bonita. Mas num painel maior aparece mais os nós da madeira. Então a gente mostra Ah, para os clientes, ó, tem os nós da madeira, ela é bem natural. Então faz diferença tu olhar um acabamento maior em um é outra ambiente, coisa, né? com certeza. E tu comentou que a Simoneto tem toda essa questão da conferência para a Sim. produção. É importante essas etapas, né? Sim, a gente tem dupla conferência, né? Dupla conferência em loja, interna primeiro e depois em loja. Então, o medidor, ele passa as medidas e passa tudo para a conferência interna, onde eles vão fazer toda a análise do projeto, levantar toda a planta com pontos elétricos, hidráulicos e bater todas as informações. Eles fazem todo um relatório com várias perguntas e mandam para o conferente de loja. Aí o conferente de loja ver o que pode ser já resolvido para informar o cliente. Para não ter aquela surpresa depois lá no final, na entrega do projeto. Ah, mas eu não imaginei que ia ficar assim. Ah, mas teve que ficar assim porque o teu ponto está aqui onde estavam as gavetas. Entende? A gente define isso antes, a gente faz um passo antes. Para o cliente já ter o resultado final de como vai ficar lá na casa dele. Não, e eu sempre comento que quanto mais pessoas analisando, olhando, verificando, Com menos certeza. erros, né? Menos chances de ter algum erro, né? Sim, Então, assim, se é só o arquiteto chamando para o marceneiro, já vai fabricar, né? Às vezes, não, mas o meu marceneiro nem mede, ele vai pelo projeto. Gente, não às dá. vezes na obra tem alguma Uhum. modificação de medida. Tu Sim, tirou um revestimento, né? Tem algum desnível, alguma coisa, então é importante. A gente sabe que às vezes o cliente também pede uma modificação durante a obra, acontece. né? Aquele jaque, né? O Jaque, estamos aqui. Então, Sim, é legal ter essa conferência no local. Inclusive, tem um cliente meu que vocês foram fazer a conferência sim, agora da sala dele, e quinta-feira a gente está se reunindo para sim. verificar se está tudo ok, né? Reconferir as medidas com o cliente, Isso. né? Até mesmo se o cliente, eu mudei de ideia e eu quero trocar a cor do projeto agora. A gente consegue trocar, é a última etapa antes de enviar para a fábrica, então ainda consegue ter algum ajuste. Eu verifiquei lá em casa e eu lembrei que eu tenho um item de colecionador que eu preciso de uma altura específica nessa prateleira. A gente consegue ajustar. Então, isso tudo é muito importante, porque o projeto são muitos detalhes que a gente precisa ver. E às vezes passa despercebido, o cliente às vezes esquece, são muitos detalhes, né, gente? Então, essa etapa final é bom para a gente rever todos esses passos, ver se está tudo certinho, se não precisa de uma altura maior de prateleira, se está tudo certo como ele imaginou, para a gente poder dar seguimento. Eu até falei para o meu cliente, falei assim, olha, mede os teus action figures, mede Sim, os livros específicos, porque a gente tem isso, né? Às vezes, um livro é pequeno, outro livro é grande, exato, aí se tu bota tudo a mesma medida, daí não cabe. Então, exato. é legal tu ter essa opção de poder fazer exatamente para o que tu quer colocar ali, né? Sim, e o projeto de um cliente, ele passa por mais de 10 pessoas, entende? Porque cada uma é especializada em uma área. Então, como eu te comentei, o designer ele vai projetar, depois o medidor ele só mede, o conferente ele só confere, para que a gente tenha menos erros, porque pode acontecer, né? De ter algum erro, então o outro lá na frente vai ver, lá na ponta. Um vai analisando, sabe? E vocês têm também esse contato com os arquitetos e também tem Sim, o cliente que vai direto em loja, né? sim. O que é mais fácil? Assim, O que que eu vou te dizer, Gabi? porque eu sou arquiteta, eu sou cri-cri. O arquiteto ele facilita muito a nossa vida. Por quê? Ele nos auxilia muito nessa questão, porque ele já tem o contato direto com o cliente, ele tem uma intimidade muito maior com o cliente. A gente tem, mas a gente demora um pouco mais para esse processo, para conseguir ter essa abertura. E vocês, arquitetos, conseguem com uma facilidade maior, vocês estão ali vendo o dia a dia do cliente. Então, quando já vem pronto, é maravilhoso para nós, porque o arquiteto ele traz o projeto certinho, o projeto detalhado, e a gente faz a fidelização daí do projeto, né?
É importante esse relacionamento, né, da Sim, loja, do cliente, muito, muito. né? Porque assim, nossa, aí até depois o arquiteto traz novos clientes, é Com importante certeza. essa E relação. a Simoneto Grupo Duarte, ela tem uma preocupação muito grande com o arquiteto. O arquiteto realmente é um parceiro, né? Tu sabe, é um parceiro nosso. Então a gente tem esse cuidado, até porque é o nome de vocês que está ali no projeto, é o cliente de vocês. Então a gente tem uma dupla responsabilidade com o cliente e com vocês. Então, a gente tem todo esse cuidado, tanto que a gente tem equipes selecionadas para conferência quando é projeto de arquiteto, equipes de montagem também são separadas, porque tem equipes que têm um tato diferente, sabe? Para lidar com arquitetos, cliente. Então, a gente tem tudo isso separado para conseguir atender e ter essa parceria mais firme. E tu vê, olha só, já estamos no final do nosso programa, Sim, viu? Gente, para quem não sabe, é a primeira entrevista dela. Primeira entrevista dela, ela sim. arrasou, arrasou. Então, Obrigada. assim, eu queria te agradecer demais por tu ter vindo hoje. Foi muito Obrigada. legal a nossa conversa, Sim. conhecer um pouco mais de ti. Eu acho que é importante isso, sabe? A gente tá ali na correria do trabalho, enfim, mas o É. legal é essas relações, né? Sim, Do arquiteto com a loja com os seus com funcionários, né? certeza. Então, assim, queria te agradecer imensamente por hoje e Obrigada. espero que a gente tenha mais entrevistas, quem sabe? Quem Obrigada, sabe? obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradecer ao João também, que fez essa surpresa de Edna, vai lá. Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui e falar um pouquinho do nosso dia a dia, que é extremamente importante passar para o cliente essa visão. Ai, que bom. E agora que o programa está no final, eu vou falar sobre lembrar os nossos patrocinadores. Então, Simoneto Móveis Planejados, Via Pádua, Essência de Milão, também em cada ambiente. O outro patrocinador, Sim Digital, Sim Empresas e Tomás Silva, um franqueado da Prudential e, claro, também a Verstein Store, aqui que tem uma loja no total. Pessoal, muito obrigada pelo hoje à noite, né, no domingo. Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar, podem Sim, mandar para nós. Vocês viram que Simoneto está em casa. Então, assim, podem mandar para nós, podem tirar todas as dúvidas, a gente está aqui para esclarecer. Muito obrigada e um bom domingo.